Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor João Pedro Stedley, senhor Juvelino, advogado. Presidente, eu ouvi aqui do senhor João Pedro Stedley dizendo que o MST é uma sigla política. O senhor afirmou agora que é uma sigla política e não jurídica. Por outro lado, o senhor fala em nós. Nós estamos fazendo, nós temos uma faculdade na Universidade Federal de Pelotas com curso de veterinária, agronomia. O senhor está falando aqui em nome do senhor João Pedro Stedley, pessoa física, ou do MST? Uma das perguntas que eu faço. Se o MST é uma sigla política, ele não deveria estar registrado como um partido político nas normas, nas leis brasileiras, e não ter identificação. E aí reside a falta de ter alguém responsável por o que está acontecendo, como é o caso aqui denunciado pelo deputado Francisquini e outros tantos no Brasil afora. Não tem com quem falar, não tem quem intimar. A própria justiça tem dificuldade em intimar qualquer ilícito acontecido nos assentamentos, nas invasões ou alguma coisa parecida, porque não tem responsável. Se é movimento, quem representa esse movimento? A senhoria diz que viaja, que tem diretrizes do MST dentro da organização. Eu vi aqui que ela é de forma coletiva, autônoma, por região, por estado e nacional. Como é que sobrevive um movimento que é político, não legal, dentro das leis brasileiras, não jurídico, mas que tem um comando no Brasil? É só por... Eu vi que o senhor é bom no discurso, eu já ouvi os discursos seus na internet, só pelo discurso do convencimento pessoal, ou tem linhas, regras que fazem com que haja cumprimento de regras rígidas e determinadas nesse processo? Eu queria dizer que realmente já fui superintendente do INCRA Santa Catarina e conheço muito bem essa questão ambiental. Em 85, quando nós fizemos o assentamento lá, os assentamentos eram cobertos de araucária. Você falava lá que ia criar animais e plantar araucária para distribuir mudas. Hoje não tem mais um pé de araucária lá, nós dizíamos que não ia ter isso. Mas tudo bem, esse pessoal está lá. Por que o MST não tem interesse, segunda pergunta, por que não tem interesse em que os agricultores assentados sejam titulados? Eles ficam como concessionários das áreas, tem concessão das áreas e não tem o título. Eu assentei em 85 em Santa Catarina com os agricultores e até hoje eles não têm o título. E segunda informação que a gente tem é que o MST não tem interesse, porque aí tem o controle dessas pessoas que não têm o título e por isso eles dependem das diretrizes do MST. O senhor falou que que o senhor primeiro que vai denunciar algum problema como esse que foi aqui mostrado. Poderia me citar algum exemplo que o MST denunciou de casos como esse que o Francisquinho está falando, o caso dos eucaliptos lá no Rio Grande do Sul, daquela empresa que foi invadida pelo MST e destruída os experimentos das mudas lá, e outros tantos que aparecem no Brasil afora. Se tem alguma coisa concreta que realmente foi denunciada. O senhor tem conhecimento, é claro, dos números dos assentamentos no Brasil. Hoje nós temos cerca de 9.600 assentamentos, quase 1 milhão de assentados e 90 milhões de hectares, isso dá do INCRA, 90 milhões de hectares de áreas de assentamento. Como é que... E a gente sabe que o MST tem muito mais força que o INCRA nesse processo. Como é que o MST consegue controlar isso? De onde é que sai os recursos para você manter essa estrutura em 90 milhões de hectares? Veja bem, o Brasil planta 60 milhões de hectares. Tudo que planta no Brasil, 60 milhões de hectares.
O MST tem 1,5 vez de terras que comanda, e se fosse titulados para os agricultores, passaria a autonomia para eles e não teria mais esse vínculo com o MST. Como é que o MST, a gente sabe concretamente que é o MST que controla esses movimentos e esses assentamentos, consegue manter toda essa estrutura de 90 milhões de hectares. E eu faço uma analogia entre o INCRA, FUNAI e IBAMA. O Brasil hoje representa 40% do território brasileiro está sendo controlado por esses 3 órgãos federais. Então, eu entendo que Vossa Senhora não tem a responsabilidade direta dos atos que acontecem, mas a diretriz de como atuar, do que ser contra ou a favor, é do MST. Por exemplo, o MST é contra transgênico, que planta transgênico nos assentamentos. Senhor presidente, só uma questão de encaminhamento. Senhor presidente, eu estou falando e gostaria que mantivesse a minha... Para que a testemunha estasse aqui, não fale em eucalipto. Senhor presidente, o deputado está com a palavra. Deputado